O Homem Esperado pelas Religiões, um livro extraordinário, vale muito a pena você conferir. Aqui eu falo das maiores religiões do mundo e como elas estão alinhadas no mesmo pensamento em relação ao futuro. Quer saber quem é este homem mais esperado? Leia este livro e você irá descobrir coisas muito importantes em relação ao futuro da humanidade. A paz de Cristo, tudo bem com você? Eis quem vos fala, pastor Alexandre Pereira, para mais uma pré-aula da nossa revista Betel Dominical, terceiro trimestre de 2022. Hoje estamos nos despedindo da nossa revista, nossa última lição, uma revista maravilhosa. Quero aqui parabenizar a todos os envolvidos, ao Bispo Abner, por tão ricas, lições, tão pertinentes para os nossos dias. Hoje estudaremos a lição de número 13, que traz como título Os Dois Alicerces. Já te peço, se inscreva no canal aqui embaixo em inscrever-se, acione os sininhos das notificações para você receber em primeira mão as nossas próximas pré-aulas e também deixe o seu like, se você sentir, compartilhe com os irmãos da igreja. Também quero deixar a saudação ao meu pastor presidente, pastor Marcos Moreira. Sem muitas delongas, vamos iniciar nossa lição, como de costume, lendo nosso texto áureo, nosso texto de ouro, que diz assim: E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago 1:22, a nossa verdade aplicada diz: o Senhor chama de bem-aventurados aqueles que não são apenas ouvintes, mas praticantes da sua palavra. Nós temos 3 objetivos nesta lição. O primeiro é falar acerca da importância de ouvir e praticar a palavra. O segundo objetivo é ensinar como devemos edificar de maneira correta. E o terceiro objetivo é destacar alguns exemplos práticos acerca da parábola. Qual é a parábola? É a parábola dos dois alicerces, que está no livro de Lucas, capítulo de número 6, que é o nosso texto de referência. A partir do versículo 47, nós vamos ler os 3 versículos, 47, 48 e 49, que diz assim: Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto e corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Ao longo dessas 13 lições desta revista que estudamos, foi possível perceber que o Evangelho de Mateus traz mais ensinamentos acerca daquilo que Jesus instruiu os seus discípulos do que os outros evangelhos. Jesus aqui foi apresentado como um mestre-rei, um rei-mestre. Rei, lembrando da figura de Davi, e mestre, lembrando de Moisés, o legislador. Jesus cumpriu a função de Davi e de Moisés simultaneamente. E hoje nós iremos estudar acerca do último ensino de Cristo, da última parábola, que fala dos dois alicerces. Nesta lição, nós iremos tratar da importância de estarmos fundamentados na palavra de Deus. E não só isso, não só conhecer as Escrituras, mas também colocá-las em prática, obedecê-las, que é o mais importante. Portanto, vamos iniciar com o nosso primeiro tópico, que fala acerca da importância de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então é importante nós atentarmos para isso. Diferente de todas as outras religiões, o cristianismo é prática. Muitas religiões ensinam dogmas, doutrinas, e as pessoas, a partir do momento que elas conhecem
isso já basta, já é suficiente. No cristianismo, não. Jesus trouxe um ensinamento prático quando ele estava dando as suas últimas instruções para os seus discípulos. A palavra de Deus diz que ele lavou os pés dos discípulos, ele foi lavando um por um e disse a eles que assim eles deveriam fazer. Ele estava ali servindo de modelo. Então, o cristianismo é prática, é obediência, né? Como diz Tiago lá no capítulo 1, versículo 22 e 23, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Então, naquele tempo, né, os espelhos, eles não eram como os espelhos de hoje, e a pessoa que não cumpria a palavra de Deus é como se estivesse vendo a si mesmo no espelho de uma maneira obscura, de uma maneira não visível. Então, nós temos que entender que é necessário não somente sermos ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus. Então vamos entender, vamos lembrar um pouco acerca do que é uma parábola. Uma parábola é uma comparação. Então Jesus usava situações do cotidiano das pessoas para explicar-lhes as grandezas do reino de Deus. Isto era muito comum lá no tempo bíblico em relação os escribas, os fariseus, eles já tinham esse hábito. Então, era uma estratégia, uma metodologia de ensino que já era comum entre os judeus. Diferente disso, Jesus trazia nas suas parábolas as grandezas do reino dos céus, já visto que ele estava lá, então ele sabe descrever realmente como é que Deus estabelece o seu reino. Dito isto, vamos esmiuçar um pouco a parábola de Cristo. Ele vai dizer que um homem constrói a sua casa sobre a rocha. Jesus chama esse homem de prudente. Um segundo homem constrói a sua casa sobre a areia. Ele chama esse homem de imprudente, ou seja, falta-lhe senso, falta-lhe razão. A primeira casa sofre as mesmas coisas do que a segunda. Diz que a casa vai enfrentar rios, chuvas e ventos, assim como a segunda também. Então a diferença não estava naquilo que a casa iria sofrer. Jesus vai dizer também que a primeira casa vai resistir às variações climáticas. Já a segunda casa não vai resistir. Por quê? Porque estava na areia. Jesus comparando que a primeira casa, na verdade, representa que a pessoa fora edificada sobre uma rocha. Já a segunda casa não tinha estabilidade nenhuma, foi construída sobre a terra, sobre a areia. É interessante notarmos que aqui Jesus vai dar alguns detalhes, e esses detalhes eu gostaria que você ficasse aqui comigo para a gente poder observar. Há muita coisa, há muito detalhe, muitas minúcias importantes aqui para você transmitir depois lá para os seus alunos ou para a sua edificação. A primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é acerca do que está escrito em 1 Coríntios 3:11. Que Paulo vai falar acerca desse firme fundamento, né? Desta base que deve ser colocada a nossa construção espiritual. Olha que Paulo vai dizer, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, a rocha da parábola, na verdade, é o próprio Cristo. Ele é a pedra fundamental, ele é a base da nossa construção espiritual. Para você ter aí como uma informação a mais, no tempo bíblico, para se escolher uma pedra, né, que era a base para a construção de uma casa, de um edifício, chamava-se a pedra de esquina, né, ou a pedra angular. Esta pedra precisava passar por um processo para ser escolhida como tal. Neste tempo não havia a construção como nós temos hoje, de cimento, pedra e areia e ferro. Neste tempo os homens
eles escolhiam pedras grandes como base para a construção, para o fundamento desta construção. E então, para eles escolherem uma pedra angular, uma pedra de esquina, eles faziam o seguinte: eles encontravam uma pedra apropriada e eles ateavam fogo nela, faziam uma fogueira com muita lenha e deixavam ela queimar por um longo período para ver se ela iria resistir ao calor. Se ela resistisse à temperatura alta, eles depois jogavam água, e esfriavam rapidamente esta pedra para ver se ela iria aguentar a mudança, de temperatura, a mudança rápida de temperatura. Se ela passasse por esses dois processos e resistissem, ela entraria por um terceiro processo, ela passaria por um terceiro processo que era: os homens pegavam uma marreta pesada e começavam a bater em cima desta pedra para ver se ela trincava ou não. Aqui que entra o que o apóstolo Paulo disse, que Cristo é a base, que Cristo é o fundamento. Jesus passou por todo o processo de sofrimento que você já conhece. Por isso, passando por este processo e sendo vitorioso, logo isso nos traz a ideia de que Ele é o verdadeiro fundamento. Os seus ensinamentos, os seus conselhos, a sua palavra é a base da nossa vida espiritual. Por isso nós não podemos colocar outro fundamento além daquele que já está posto, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a rocha. Mas observe que na parábola nós lemos na nossa referência, no versículo de número 48, diz que o homem edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Então, este detalhe ele é crucial, que não foi só o fato de construir sobre a rocha, mas era necessário cavar sobre essa rocha. Então aqui nós temos uma informação importantíssima que muitos cristãos precisam entender, que uma vida cristã com base, com alicerce, é aquela vida da pessoa que ela pratica a palavra de Deus. E não só isso, ela busca conhecer cada vez mais a palavra de Deus para obedecê-la. Então, não há como observarmos e não praticarmos. Não há como sabermos sem estudarmos. É necessário cavar, é necessário buscarmos, é necessário cada vez mais debruçarmos na palavra de Deus para sabermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tópico 1.2, aquele que ouve e põe em prática. Então estamos vivendo como nos tempos dos juízes, em que cada um fazia o que queria. Observe bem que lá no tempo dos juízes não havia uma instrução bem clara. Existia o Pentateuco, existiam as instruções de Moisés, mas cada um fazia como achava melhor. Olha o que diz Juízes capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Estamos vivendo neste tempo em que cada um entende e interpreta a palavra de Deus de acordo com a sua própria vontade, daquilo que entende, e por isso nós temos aí um emaranhado de igrejas, um emaranhado de líderes, e a palavra de Deus fala muito sobre esta ideia de termos muitos líderes nos tempos finais, porque as pessoas teriam como comichões no ouvido e se cercariam de mestres segundo as suas próprias concupiscências. Então, nada mais do que cumprimento das Escrituras. Mas nós que queremos viver uma vida íntegra, nós que queremos viver uma vida plena com o Senhor, precisamos
estudar cada vez mais a palavra de Deus e obedecê-la, né? Então as pessoas, elas deixaram de praticar a palavra de Deus e por isso estão vivendo uma instabilidade. Quando elas praticam ensinamentos errados, interpretações equivocadas, que são interpretações mais voltadas aos seus interesses pessoais, à sua própria vontade carnal, né? Está as pessoas se resumindo às suas vontades, né? Os seus desejos. Tópico 1.3, a rocha e a areia. Então, como vimos neste sermão, Jesus apresenta dois fundamentos, a rocha e a areia, né? Você viu? A rocha simboliza ele mesmo, simboliza a obediência aos seus ensinamentos. Já a areia fala da instabilidade, da superficialidade, da aparência de uma vida cristã sem a prática diária da palavra de Deus. Então nós temos aqui essa ideia de que as pessoas, elas vivem uma aparência, né? Elas vivem algo para representar, e nós estamos vivendo neste tempo das aparências, né? Das redes sociais, em que as pessoas tiram fotos, mostram imagens como se tudo estivesse maravilhosamente bem, e muitas vezes não é a realidade, principalmente na vida de muitos cristãos que não andam segundo os ensinamentos do Senhor. Então é importante nós observarmos que quando essas pessoas que vivem de aparência sofrem qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer adversidade da vida, que é uma coisa normal, ela não consegue suportar. Por quê? Porque ela não está fundamentada em Cristo. Cristo não é o autor e consumador da sua fé. Então nós precisamos ensinar isto, nós precisamos provocar, né, essa fome, esta sede pela verdade de Deus, para que essas pessoas possam realmente estar vivendo estavelmente, né, viver pautado na palavra de Deus. Tópico 2.1, a semelhança entre os construtores. Então observe que a diferença não estava no material das casas, nem no teste, mas estava no caráter de cada homem. Um era prudente, o outro era imprudente ou insensato. O prudente aceitou o desafio de preparar a rocha, como eu disse, né? Ele cavou, né, para a construção da sua casa. Então Jesus, ele nos mostra que edificar de maneira correta dá mais trabalho, é mais difícil. É necessário cavar sobre a rocha. É necessário trabalhar na rocha, estar relacionado com a rocha. Edificar sobre a terra é muito mais fácil, né? O tempo é muito menor. E o que as pessoas hoje não querem é esse trabalho de conhecer a palavra de Deus, de buscar a palavra de Deus. As pessoas não querem isso, elas querem as coisas mais fáceis. E cada vez mais estamos vivendo em tempos das facilidades. E muitas vezes temos visto cristãos sendo formados sem base nenhuma, sem firmeza nenhuma, sem estrutura espiritual nenhuma. Qualquer problema já é suficiente para tirá-lo do eixo e afastá-lo. Para observarmos, no tópico 2.1 vai falar acerca da semelhança entre os construtores. Então, tanto um quanto o outro estavam construindo a sua casa. A vida, né, dessas pessoas, a vida segue, né, essa parábola nos traz essa ideia da nossa vida, da construção da nossa casa. Tanto um quanto o outro. Entretanto, o primeiro, ele teve o cuidado, né, de estruturar bem a sua casa, de firmar bem a sua casa. Já o segundo, ele construiu da facilidade, ele construiu sobre a areia, ele construiu sobre a terra. E é muito mais fácil, né? É muito menor o tempo. Então, quando terminada a construção das duas casas, a primeira casa e a segunda estavam belíssimas, estavam exatamente iguais. Eles usaram os mesmos materiais. Quem olhava dizia, não, as duas casas estão perfeitas. Agora, com certeza, o primeiro levou muito mais tempo para construir a casa do que o segundo. E aí o segundo pode até pensar, olha, então, eu construí muito mais rápido e minha casa ficou igual. A diferença estava
no momento das adversidades, nos momentos das provações em que essa casa iria sofrer, a diferença estava exatamente aí. E aí a gente entra no tópico 2.2, o alicerce indica o que a casa suporta, né? Então, quando Cristo fala desse alicerce, ele fala de estabilidade, ele fala de durabilidade, ele fala de continuidade. Então, aqui está, né, o grande detalhe. Esta base fala-nos de uma coisa duradoura, fala-nos de uma coisa que vai resistir por longo tempo. Nós aprendemos com os mais antigos cristãos que estão 40, 50 anos vivendo uma prática diária da palavra de Deus em obediência. E é natural hoje a gente ver pessoas que vão para a igreja, ficam 2 anos e saem, às vezes nem completam 2 anos. Por quê? Porque não tem base, não tem estrutura, não tem essa coisa duradoura. E Jesus, ele vem trazer algo para a eternidade, para sempre. Então, quando a gente atenta para isto, né? O cristianismo não é uma coisa superficial, não é uma coisa temporal, é uma coisa atemporal. O cristianismo é para a eternidade. E por isso Jesus, ele deixa bem claro aos seus discípulos essa necessidade de entender que quando a gente está construindo o nosso caminho para o grande encontro, nós precisamos cada vez mais ir aprofundando ele para que nada nos tire deste caminho, que é o caminho para a eternidade. Observe o que diz Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, parte A. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então, quando Jesus fala de construir sobre a rocha, de cavar sobre a rocha, Jesus está nos falando que ele está pensando lá na frente, no futuro, numa vida eterna, numa vida com ele para sempre. Este é o plano, este é o propósito. Então, quanto mais profundidade a gente tiver, mais firmeza espiritual nós teremos. Nada do que acontecer conosco vai nos afastar do caminho do Senhor, como Paulo fala, né, na sua carta. Quem nos separará do amor de Cristo? Então, nada pode nos separar do amor de Cristo se nós estivermos fundamentados na rocha, que é o Senhor. Para entendermos melhor isso, há um exemplo bem simples. Quando uma pessoa vai comprar uma casa, o que ela faz? Se ela for uma pessoa entendida, ela começa a procurar as trincas desta casa para verificar se a casa ela tem um bom fundamento, ela tem um bom alicerce. Se houver trincas na parte estrutural da casa, logo esta casa não está bem firmada no solo, ela não está bem edificada. Há muitos lugares que as pessoas elas escondem a trinca, né? Passa massa corrida, colocam umas fitas adesivas para esconder as trincas, mas mesmo assim é possível percebê-las. Já uma pessoa desavisada, ela se preocupa mais com a questão da aparência da casa, de alguns aspectos mais simples e esquecem do mais importante, que é o fundamento. É isso que nós precisamos atentar. A nossa vida não pode ter trincas, né? A nossa vida espiritual não pode estar trincada, porque se ela estiver, precisamos cavar, precisamos melhorar o alicerce, precisamos estruturar a nossa casa. E nós fazemos isso a partir do quê? Da palavra de Deus, da obediência à palavra de Deus, da prática da palavra de Deus. Precisamos, primeiramente, é claro, conhecê-la, né? Porque o profeta diz, né? O povo perece porque lhe falta conhecimento. E Jesus vai dizer, né? Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Um outro detalhe interessante que essa parábola nos traz é que uma vida cristã não vai nos tirar das provações e das dificuldades da vida. Viver uma vida cristã não quer dizer que a gente vai viver em mar de rosas.
Tanto a casa do prudente quanto a casa do imprudente, todos eles sofreram as tempestades da vida. Então, uma vida cristã sofrerá adversidades. Entretanto, o Senhor estará junto para nos dar força, para nos dar coragem e nos fazer mais que vencedores. Tópico 2.3. A rocha da construção é Cristo. Então, como vimos, para construir sobre a rocha é necessário cavar nela, ou seja, conhecer ao Senhor, obedecê-lo, praticar a sua palavra diariamente, né? Como diz o profeta, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então eu conheço o Senhor e tenho que me aprofundar cada vez mais neste conhecimento, prosseguir em conhecê-lo, conhecer o Senhor cada vez mais, conhecer os atributos de Deus e viver na prática diária da sua palavra. Tópico 3. Ensinamentos práticos acerca da parábola. Então, uma casa bem edificada resiste com firmeza aos ataques externos da vida cotidiana. O futuro de nossa casa espiritual não está garantida na aparência, mas estarmos fundamentados em Cristo. Então vamos caminhar aqui nesse sentido. Tópico 3.1. A casa não deve ter aparência, deve ter firmeza. Então Jesus, neste sermão, ele é contra a religião vazia, que é cheia de rituais e que em nada pode transformar o ser humano. Essa era a realidade dos fariseus e escribas do tempo de Jesus. Então eles viviam uma aparência externa, né? Eles viviam representando uma religiosidade que estava bem distante do Senhor. Jesus vai chamá-los de sepulcro caiado. Olha o que ele diz em Mateus capítulo 23, versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Mateus 23, 27. Então eles viviam uma aparência, eles eram sepulcros caiados, né? Por fora estava muito bonito, bem pintado, né? Bem revestido, mas por dentro estava cheio de ossos mortos, de imundícia. Então nós não podemos viver a aparência da religiosidade. Muitas vezes a religiosidade ela vem para nos tirar da espiritualidade que há em Cristo. Os homens passam a construir, a criar várias regras, várias doutrinas, vários ensinamentos, que na verdade é para ocultar a face pecaminosa do homem. É uma forma de esconder o quanto o homem é pecador. Por isso é necessário haver o quê? Haver uma renúncia. É necessário haver o quê? Haver perdão, haver arrependimento. E muitas vezes muitas vezes o homem não quer se arrepender, não quer abandonar o pecado, então vive uma capa da religiosidade que precisa ser vencida. Essa é uma vida superficial, uma vida de aparência, e nós não podemos permitir que isso faça parte das nossas vidas. Precisamos sim realmente sermos espirituais, como Jesus Cristo, ele instruiu os seus discípulos. Cuidado com a religiosidade. Jesus sempre deixava bem claro para eles: não seja como os escribas e os fariseus, que eram pessoas que viviam de aparência. Observe o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então Jesus, falando sobre edificação sobre a rocha, ele está falando de buscarmos a sabedoria e a inteligência espiritual que vem a partir da ação do Espírito de Deus em nossas vidas. O Espírito Santo nos dando sabedoria e inteligência não nos permitirá vivermos uma vida de aparência, mas sim vivermos uma vida de novidade com o Senhor. Vivemos uma vida como o Senhor se agrada, como o Senhor quer que vivamos. Por isso, oramos pedindo para que Deus dê sabedoria e inteligência espiritual. Tópico 3.2, o perigo das incertezas futuras. Então, se nós estivermos firmados
nos ensinamentos de Cristo em relação ao futuro, nós não teremos medo diante de todas essas situações que estamos a viver, guerra, pandemia, situações econômicas, mudança de governo, tudo isso, nós estaremos seguros. Por quê? Porque nós estamos firmados naquilo que Jesus falou, naquilo que Jesus ensinou. Ele disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a gente descansa. Lamentavelmente, muitas pessoas têm desperdiçado o seu tempo com entretenimento, né? Com coisas para acalentar as suas emoções cotidianas e momentâneas. E não tem gastado tempo, não tem cavado na rocha, não tem buscado a palavra de Deus, não tem buscado orar, né? Então, tudo isso está fazendo com que as pessoas sintam medo, se sintam inseguras. Só Cristo pode dar essa segurança, e essa segurança vem a partir do nosso relacionamento com Ele. Observe bem, tópico 3.3, Jesus é o fundamento de nossas vidas. Então, diante desta ideia que eu já estou a mencionar para vocês, Jesus, ele traz esta parábola para nos mostrar que Ele é a base, Ele é o fundamento, Ele é o esteio. Na parábola dos dois alicerces, assim como na parábola que Jesus contou dos dois caminhos, tanto um quanto o outro exige de nós a renúncia, exige de nós abandonarmos os prazeres deste mundo para vivermos em novidade de vida com Cristo. E é muito difícil renunciarmos às nossas vontades, os nossos prazeres. Por isso, é necessário vivermos diante do Senhor e buscarmos a sua palavra, porque é ela que nos dará força. Buscarmos a sua presença em oração, porque é Ele que nos ajudará a renunciar os prazeres e as vontades pecaminosas deste mundo. Então, nessa lição, nós aprendemos que é importante cavarmos sobre a rocha, construirmos a nossa casa naquilo que tem firmeza, naquilo que é fundamental, que é Cristo em nós, esperança da glória. Então, Cristo em nós, Cristo agindo em nossas vidas, nós obedecermos, a nossa obediência àquilo que Jesus ensinou. Isto é o que vai nos trazer uma vida equilibrada. Então eu te digo que possamos praticar a palavra de Deus. Nós estamos aí encerrando esse trimestre, muitas lições importantíssimas para a nossa vida. Não basta só conhecermos, não basta só aprendermos, precisamos praticar, precisamos amar o próximo, precisamos orar, precisamos ler a palavra de Deus, precisamos viver uma vida de oração, precisamos evangelizar, precisamos fazer com que aquilo que Jesus ensinou seja uma prática em nossas vidas. Deus te abençoe por estar comigo até este momento. Nós iremos iniciar um novo trimestre. Espero que você esteja animado. Nós iremos falar sobre a manifestação do Espírito Santo nesse novo trimestre. Será maravilhoso. Fique conosco. Não se esqueça, se você não se inscreveu no canal, se inscreva aqui embaixo em inscrever-se. Acione o sininho das notificações e compartilhe para que eu possa alcançar mais pessoas aí e o reino de Deus ser engrandecido, né? Que possamos ser instrumentos deste reino. Deus te abençoe, um forte abraço, até a próxima e tchau!